Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, ainda mais agora em parceria com o CID Concursos. Agora, meu companheiro e minha companheira, é com imenso prazer que nós vamos trabalhar a aula de concordância verbal para a banca CESP. E por que tamanha felicidade? É uma matéria deveras importante para a sua prova. Afinal de contas, engloba vários conhecimentos. Antes de hoje, você trabalhou comigo a aula de tipos de sujeito. Nós dividimos em duas partes, parte 1, parte 2, para que você possa compreender a base para acertar estas questões de concordância verbal. Então acompanhe comigo logo no início da nossa brincadeira. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma conceituação teórica do que seria a concordância verbal em provas de concurso público para a gramática, tendo em vista que é um pouquinho diferente daquilo que nós aprendemos na época da escola. Na época da escola nós gravamos parte do que era correto. Então, o que nós aprendemos? Que a concordância verbal se dá entre o verbo e o sujeito, ou seja, era uma relação entre o verbo e o sujeito. Mas, estudando a fundo, a gente percebe que a concordância verbal determina que o verbo se flexione em concordância com o núcleo do sujeito da oração. Como eu disse a vocês, várias questões do CESP trabalham com períodos simples. Períodos simples, várias, em que o camarada coloca uma frase enorme, com várias palavras no plural dentro do sujeito, e ele coloca o verbo no sujeito. Mas o verbo não vai concordar com esse sujeito todo, ele vai concordar apenas com quem? Com o núcleo do sujeito. Então, a concordância que nós denominamos uma concordância gramatical, em que o verbo concorda automaticamente com o seu referente, que é o núcleo. Se o núcleo estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo ficará no plural, tendo em vista que essa concordância gramatical é baseada através da soma, beleza? Agora, nos concursos, as orações abaixo apresentam desvios das normas de concordância verbal. Repare que as bancas se valem de alguns recursos para que esses erros se tornem imperceptíveis a um aluno menos atento. Então vamos lá. Isso aqui é só um aviso para essas questões que nós vamos trabalhar agora. Por que eu estou fazendo isso, meu companheiro, minha companheira? De forma intencional. Quando a gente trabalha a banca CESP, principalmente na parte de concordância verbal, várias questões estão erradas, tendo em vista que se eu errar uma, eu anulo uma certa, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo. É óbvio que haverá frases, haverá estruturas, haverá questões que tudo que vai estar ali está certo, mas normalmente as questões de concordância verbal do CESP estão erradas. Galera, nós já aprendemos a identificar um sujeito. Então, como é que a gente resolve a concordância verbal agora? Vamos lá. Nós sabemos que o principal sistema linguístico da língua portuguesa é o sistema SVC, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Quando a gente trabalha a aula de transitividade verbal, que é o princípio da regência, para a gente poder entender como é que funciona o processo de análise morfossintática, o que nós fazemos? Nós vamos de cara no verbo, perguntamos a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. É ou não é verdade? Beleza. Agora, reparem que o primeiro procedimento que eu fiz já é o suficiente para responder as questões de concordância verbal. Afinal de contas, para eu identificar um sujeito, eu tenho que ir primeiro em quem? Eu tenho que descobrir o verbo. E ao descobrir o verbo, é este cara que vai definir quem é o sujeito. Seja ele determinado, indeterminado ou até mesmo uma oração sem sujeito. Aí o que eu vou fazer? Aquelas famosas perguntinhas. Quem ou que? Ao descobrir o sujeito, resolvi praticamente tudo em relação à concordância verbal, mas não resolvi tudo ainda. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso identificar o núcleo deste sujeito, porque será realmente o núcleo que irá concordar com o verbo. E como é que eu vou descobrir
o núcleo. Basta eu buscar o substantivo sem preposição. Porque o substantivo, como nós vimos na aula de classes gramaticais, é sempre o termo determinado, ou seja, sempre o núcleo de qualquer estrutura nominal. E o sujeito é uma estrutura nominal. Então vamos ver como é que isso funciona na prática agora, numa pequena conceituação teórica. Ó. Olha essa primeira frase. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Repara que a frase é um pouquinho grande. E o aluno, ao ler a frase toda, ele não vai perceber nada. Então, prosodicamente, a frase é aceitável. O som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. E se o aluno for tentar buscar, de repente, um núcleo de sujeito, ele pode se equivocar. Então, acompanha aqui comigo. Para eu responder qualquer questão de concordância verbal, eu tenho que procurar quem? Eu tenho que procurar o verbo. Então tá aqui, ó, acalmam. Então, Sidney, o verbo já está no plural, significa que está certo. Eu vou perguntar quem ou o que acalmam. É ou não é verdade? Não. A minha pergunta é sempre no singular. Afinal de contas, eu não sei ainda quem é o referente. Ah, Sidney, mas ali tem uma porrada de coisa. Eu já vi quem é o referente. Você ainda não viu. Você vai perguntar para aí sim descobrir. Então, vamos lá. Quem ou que acalma nossas almas intranquilas? Aí eu vou obter como resposta tudo isso daqui, ó. O som agradável dos cantos dos pássaros. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, é essa estrutura toda que vai concordar com o verbo? Não, vai ser o núcleo do sujeito. Aí, às vezes, alguns alunos dão mole nessa parte, porque eles vão pensar na palavra semanticamente mais importante. Então, de repente, o camarada vem aqui em pássaros ou em cantos. Mas não é assim que a banda toca, porque tanto pássaros quanto cantos estão preposicionados. E eu não vou ter o núcleo do sujeito preposicionado. E a gente já sabe o porquê, é ou não é verdade? Agora, acompanha aqui comigo. Qual é o substantivo sem preposição? É a palavra som. Então, a palavra som é que funciona como núcleo do sujeito. E se aqui é o núcleo do sujeito, o verbo tem que concordar com este núcleo. Como o núcleo está no singular, o que vai acontecer obrigatoriamente com o verbo? Ele vai ficar no singular. Então, a frase correta seria: o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Porque, na verdade, o que verdadeiramente vai acalmar é o som. Tranquilo? Então, vamos continuar brincando aqui. Olha a próxima frase. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Pô, beleza, Sidney. Tranquila a frase. Mas olha só com um pouquinho mais de calma. E é assim que você vai fazer no CESP. Você vai procurar o verbo e vai perguntar a ele quem é o sujeito. Sempre com aquelas perguntinhas. Quem ou o que, quando você tiver dificuldade. Então, quem ou o que nos comove? Aí eu obtenho como resposta tudo isso, ó. O choro das crianças das comunidades carentes. E aí repara que, mais uma vez, o sujeito está bem grande. Aí eu vou procurar o núcleo do sujeito. Eu não posso dar mole de pensar que é crianças, só porque crianças semanticamente é mais importante. Afinal de contas, crianças aqui, ó, tem preposição. E eu não posso ter núcleo de sujeito preposicionado. O núcleo do sujeito vai ser sempre o substantivo sem preposição. E o núcleo do sujeito aqui é a palavra choro. Como o núcleo é choro e está no singular, o verbo tem de ficar no singular. Então a frase correta seria: o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Porque o que realmente comove é o choro. Agora, às vezes alguns alunos me contestam e falam assim: Sidney, mas o sujeito não deveria ser apenas o choro das crianças? Por que você botou das comunidades carentes? Tem toda uma intenção, gente. Se eu colocasse
o choro das crianças, eu estaria dizendo que qualquer criança me comove ao chorar, mas esta não foi a intenção da frase. A intenção da frase foi dizer que apenas o choro das crianças das comunidades carentes é que me comove. Então, por exemplo, o choro de uma criança do Leblon, de Ipanema, do Leme aqui, ó, não vai me comover. Vai me comover o choro de uma criança da comunidade carente, porque eu sei que ela está passando algum tipo de necessidade. Tranquilo? Então, beleza. Vamos adiante. Agora, as duas primeiras frases, o que nós fizemos? Nós fizemos estruturas em que a frase era grande. Inclusive, é um auxílio para você que também vai trabalhar produção textual. Afinal de contas, quando a gente trabalha a análise gramatical aqui no módulo de gramática, no módulo de língua portuguesa, isso é uma base para você poder utilizar na redação. Porque quando o camarada faz um concurso em que ele cobra a redação, na verdade ele está cobrando a língua portuguesa. Não é só ter aquela estruturazinha de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele quer saber se você é bom em regência, se você é bom em pontuação, se você é bom em concordância. E é muito comum o aluno errar em concordância. Por quê? Porque ele produz períodos longos e produz inversões. Então, você deve saber que ao produzir uma redação para concurso público, você deve produzir períodos curtos. Não que ao produzir um período longo você esteja errado, mas você está fadado a um erro de concordância verbal. Se você produz um período curto, o seu sujeito fica próximo do verbo e aí, consequentemente, você não vai cometer este erro. E se você produz inversões, o camarada pode não entender a sua ideia. E aí é óbvio que ele não vai pensar que o problema está nele. Ele vai pensar que o problema está em você. Então, ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então, para a prova de concurso público, ao produzir um texto, períodos curtos e sempre em ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Olha essa terceira frase. A terceira frase aqui, ela já não é uma frase tão grande quanto as outras, mas ela está trabalhando uma inversão. Ela está na ordem indireta. Repara que o camarada aqui começa com o verbo. E quando um falante comum da língua portuguesa começa uma estrutura com o verbo, é muito comum que ele deixe este verbo no singular. Vamos pensar por quê? Porque ainda não tem um referente. Então, eu digo, vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes, acaba passando batido por qualquer pessoa menos atenta. Mas para você que está fazendo uma prova, o que você deve fazer? Deve perguntar este verbo, quem é o sujeito? Quem vinha, afinal de contas? Aí eu obtenho como resposta aqueles viajantes. Qual é o núcleo deste sujeito? É a palavra viajante, porque é sempre o substantivo sem preposição. Aí repara que este núcleo agora está no plural. E olha o verbo, ele está no singular. Eu posso deixar um verbo no singular que tem de concordar com o núcleo do sujeito que está no plural? Obviamente não. Então, se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural. Então, vinham de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Coloca na ordem direta. Aqueles viajantes vinham de algum lugar indefinido. Agora, se o avaliador tivesse colocado essa estrutura na ordem direta, não teria derrubado nenhum tipo de candidato. E é por isso que ele fez uma inversão, para tentar te confundir. E você, sábio e querido aluno, já prestou atenção e já está ligado que hoje em dia o que vai te derrubar na prova do concurso público não é a teoria, não é o conhecimento gramatical, e sim a falta de atenção, beleza? Vamos continuar aqui a brincadeira, ó. Olha a frase 4. Ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. E aí vamos entender o porquê. Vamos lá. Quando a gente estava estudando tipos de sujeito, vocês lembram do verbo haver? Esse camarada é tão certo na tua prova quanto o texto. Ele vai cair na tua prova. O verbo haver sempre cai nas provas do CESP. Ah, professor, eu fiz um concurso que não caiu. Porra, beleza. Sorte a sua ou azar o seu. Mas normalmente ele cai. E aí é o seguinte, o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem uma pessoa para concordar, e é por isso que ele caracteriza uma oração sem sujeito. Se ele caracteriza uma oração sem sujeito, e ele não tem com quem concordar,
Obviamente, ele vai ficar no singular. Então, o verbo haver, quando caracteriza oração sem sujeito, deve, portanto, ficar no singular. Agora, quando eu penso nos verbos existir, ocorrer e acontecer, eles não são verbos impessoais, eles são verbos pessoais. Isso significa que os elementos aos quais eles fazem uma referência funcionam como sujeito. Então, eles vão concordar. Então, aqui, ó, o camarada colocou ocorreu no singular porque muito aluno acha que o existir, o ocorrer e o acontecer devem acompanhar a mesma estrutura do verbo haver. Vão caracterizar a oração sem sujeito e vão ficar no singular. Mas não é assim que a banda toca, isso é uma convenção gramatical. Somente o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é verbo impessoal, caracteriza a oração sem sujeito, portanto fica no singular. Mas o existir, o ocorrer e o acontecer são verbos pessoais. Olá pessoal, gostou da aula do professor? Grande professor, quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da Fiocruz 2016? São 150 aulas, aliás, são mais de 150 aulas. Então acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que tem o restante dessa aula e mais 100 aulas para vocês, que sei, mais 150 aulas para vocês aí, por apenas 10 mensalidades de R$15. Aulas de extrema qualidade, você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Aliás, você quer esse material dessa aula que você acabou de assistir, o material de apoio, vai lá no nosso site, faça o seu cadastro e baixe o material gratuitamente. Bacana, meus amigos? Forte abraço, espero você. Tchau, tchau.